Olá, galera. Dando continuidade aqui à nossa aula sobre conjuntos numéricos, né? A gente falou até então dos conjuntos naturais, dos inteiros, dos racionais, e viu a presença de um elemento que era o raiz de 2, que ele não pertencia aos racionais. Quer dizer, não existia P sobre Q, um P que pertencente a Z, que é diferente de zero, que isso aqui fosse possível. Ou seja, não era possível colocar o raiz de 2 nessa forma, certo? A gente fez a demonstraçãozinha. Um pouquinho complicado, mas você repassa com calma que você vai ver. Então, surge a necessidade da criação de um novo conjunto. Então, a gente pode criar um conjunto que são o conjunto dos números que não podem ser escritos como fração. Então, a gente poderia criar o conjunto dos irracionais. Né? Que a gente vai colocar como Q', certo? É um conjunto que não, dos números que normalmente não são racionais, né? Não pode ser escrito como uma dízima, né? Então, você teria aqui o Q' aqui, ele seria o conjunto x, tal que x é uma dízima não periódica, tá certo? Ou mais, ele não pode ser expresso nessa forma aqui, P sobre Q, né? Onde P e Q são inteiros. Então você tem o seguinte, um exemplo bem interessante desses caras aqui, que não é racional, é o próprio raiz de 2. Se a gente for olhar, você ficou curioso, mas raiz de 2 não pode. Vamos só olhar aqui, ó. 1,4142 1, 3, 5, 6, né? Você pega uma calculadora, bate, e você vai perceber que não há período. Ela não se repete depois de um tempo. Simplesmente cada novo algarismo aqui é desconhecido até ser encontrado. A gente não consegue prever quem é o próximo. Se eu pegar um carinha bem famoso, que é o Pi, 3,1415, 592. Então esses são os primeiros, mas o próximo eu não sei. Eu só sei se eu for lá e consultar e ver em algum livro ele já calculado, tá certo? Então, esses caras aqui, todos eles não podem ser escritos da forma P sobre Q. Se você tentar, dá um absurdo, né? Você gera uma contradição matemática, tá certo? Então, isso motivou a existência desse novo conjunto. Os racionais eles têm umas propriedades curiosas. Ele não tem mais aquelas propriedades de fechamento, tipo assim, a soma de dois irracionais é um irracional, o produto de dois irracionais é um irracional, mas ele tem propriedades que ele meio que puxa os outros conjuntos. Então, uma dessas propriedades é a seguinte. A primeira delas é o seguinte. Seja a n um natural, ou um inteiro, né? N1 natural, diferente de zero, né? E A1 inteiro, ele tem que ser positivo, né? Se n for par. Então, se isso ocorre, né? Raiz enésima de A ou é inteiro ou é irracional. O que ele está querendo dizer é exatamente o seguinte. Se eu for tentar tirar raiz quadrada, por exemplo, se eu botar aqui alguns exemplos, né? Raiz quadrada de 4, vamos pegar aqui raiz quadrada de 8, raiz cúbica de 27. Olha, cara, raiz quadrada de 4 a gente sabe, né? Não precisa nem botar o 2 aqui se não quiser, né? 2 ele não precisa necessariamente aparecer. Mas a gente sabe que ele é 2. Ele pertence ao quê? Aos inteiros. Consequentemente, ele não pode pertencer aos irracionais. Porque o ou aqui é exclusivo. Ou é inteiro, ou é irracional. Analogamente, esse cara aqui, ele é diferente de um P sobre Q. Quer dizer, se você tentar calcular ele aqui, você não vai conseguir. Certo? Então, você vai perceber que ele não pertence a Z. Você pode até fazer por dispersão, certo?
Como assim? 1 vezes 1 dá 1, não dá 8. 2 vezes 2 dá 4, não dá 8. 3 vezes 6, 9, não dá 8. Como não há inteiros entre 2 e 3, aí você meio que exauriu as possibilidades. Então, raiz cúbica de 8 tem que pertencer ao que? Linha. Tá certo? Raiz cúbica de 27. De novo, por expressão. É um número que ele vezes ele dê 27. Ó, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Opa, isso aqui deu 3, que pertence a Z. Logo, ele não pode ser irracional. Por quê? Porque ele é inteiro. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo. Aí vem as propriedades que eu mencionei há pouco. São elas, né? Se você pegar um número irracional e somar com um racional, o resultado é irracional, ou seja, a soma de um irracional com um racional é irracional. Como é que você vê isso? Tá certo? Como é que você vê isso? Vamos pegar aqui um exemplo. 2 mais raiz de 2. Então, esse cara é um inteiro, logo um racional. Somado com isso aqui, então isso aqui tem que pertencer ao Q barra, porque esse primeiro pertence ao Q, quer dizer, o Q linha, né? E esse segundo aqui não pertence, quer dizer, ele pertence ao Q linha. Então, a soma tem que pertencer. Para ver isso, é bem interessante, né? Você pode também supor o seguinte. Se você pegar aqui um racional R, mais um irracional, vamos chamar aqui de I, vamos supor por absurdo, né, que isso não seja verdade. Suponha, por absurdo, que um racional mais um irracional dê racional. Contradizendo isso aqui. Dê um outro racional, né? Vamos botar aqui um S, né? Onde R e S pertencem a Q, né? E I pertence a Q linha. Você vai ver uma coisa interessante, né? Passa o S para cá, somando menos S aos dois lados e o I para lá. Então você vai ter, ou passa o R para lá, né? Então você vai ter que o irracional, ele é S menos R. Mas, ué, esse lado de cá é racional. E esse lado de cá é irracional. Só que esses dois conjuntos, eles não têm elementos em comum. Então isso aqui é o quê? É uma contradição. Isso é um absurdo. Ou seja, eu fui supor o contrário e acabei chegando a uma contradição. Mas como pode, né? Porque assim, a afirmativa é essa. Né? A afirmação que eu estou supondo ser verdadeira é essa, que é um absurdo, né? Se você for olhar bem. Então, nesse caso, uma simples manipulação aqui, eu transformo um lado que é inteiro com um lado que é racional com um lado que é irracional. Quer dizer, a igualdade entre esses dois conjuntos, sendo que esses conjuntos, se você vai pesquisar, não tem elemento nenhum em comum. Porque os racionais é exatamente o conjunto dos números inteiros, naturais e das dízimas periódicas. E os irracionais, por sua vez, são as dízimas não periódicas. Então, consequentemente, eles não vão ter elementos no que em comum. Tá certo? Então, isso aí a gente prova esse primeiro. Normalmente, a gente tem outras, que aí eu vou listá-las aqui, depois vou botando alguns exemplos, né, que são o seguinte, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. A terceira é a diferença de um
irracional mais um comum, né? Com um racional é irracional. De novo, ele absorve, né? Então, se eu somasse aqui 2, quer dizer, raiz de 2 menos 1, isso aqui, quer dizer, a gente pode até fazer a conta, né? Raiz de 2 aqui, eu anotei aqui, ele deu quanto? Ele deu 1,421356, 3 pontinhos, menos 1. Isso aqui vai dar o quê? 0,414213556. Tá. Né? Subtrai 1 aqui. Podia ter feito isso aqui também, né? Ficaria mais visível. Né? Perceba que ele é irracional. Tá certo? A demonstração é feita de maneira muito semelhante. Você pode tentar fazer ela em casa. Tá certo? Você tem aqui agora o seguinte. Uma quarta propriedade é a seguinte: o produto de um irracional por um racional não nulo é irracional. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. 2 vezes raiz de 2, por exemplo. Se você pensar bem, 2 vezes raiz de 2, eu poderia pensar assim. Isso aqui podia ser a raiz quadrada de 4, 2, né? Aí eu conservo esse 2 aqui, raiz de 2. Você sabe que raízes de mesmo expoente, você pode juntar as partes de dentro. Né? Colocá-los no mesmo radical. Então isso aqui dá raiz de 8. Que a gente já viu o seguinte, que como não é inteiro, raiz de 8 só pode ser o quê? Irracional. Tá certo? De novo, o quociente, outra propriedade também, semelhante a essa, né? O quociente entre um irracional com um racional não nulo é irracional. De novo, um exemplo aqui seria o seguinte: se eu pegasse aqui, por exemplo, o raiz de 6 e dividisse, se eu não me engano, por raiz de 12. É um exemplo até tranquilo de se fazer. Então daria 6 por raiz de 12, né? Aí você multiplica em cima e embaixo por raiz de 12. Você fazer o que a gente chama de racionalizar, quer dizer, tirar a raiz do denominador, né? O número irracional do denominador. Note que raiz de 12 é irracional, porque se você for fazer nas contas, ó, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16. Passou. Então não vai ter raiz inteira. Então aqui vai dar 6 raiz de 12 sobre 12. Então, 6 por 12 daria meio aqui, né? Raiz de 12 sobre 2. Aí fica meio difícil, né? Poxa, né? Você poderia pensar assim, isso aqui é meio vezes raiz de 12, e aí usava o resultado anterior, pertenceria a Q', ou continuar e fazer o seguinte: dessa parte aqui, isso aqui é raiz de 12 sobre raiz de 4, porque 2 é raiz de 4. Né? Então, como esse é o mesmo radical, você pode colocar, né, a mesma radicando aqui, você pode colocar eles no mesmo radical. Aí a gente já viu que esse aqui é fácil ver que ele não pertence. Quer dizer, que ele pertence aos irracionais. Tá certo? Então, o que acontece? Os irracionais têm propriedades estranhas. Você percebe que eles, com relação a elementos que são operados dele próprio, não necessariamente estão dentro dele. Exemplos bem clássicos e assim, interessantes são os seguintes. Por exemplo, se eu pegar aqui, será que a soma de um irracional mais outro irracional dá irracional? Basta você, por exemplo,
pensar no raiz de 2 mais o seu oposto. Você vai perceber que isso dá 0. E 0 não pertence àquele livro. Então a soma não é fechada, tá? Então não tem uma propriedade dizendo que a soma de irracionais é irracional. Isso é pegadinha. E o produto? I1 vezes I2. Isso dá um irracional 3? Do mesmo jeito, a gente também consegue um contra-exemplo. Quer dizer, não vai ser também isso uma propriedade. Por quê? Se você pegar aqui o próprio raiz de 2 vezes o próprio raiz de 2, vai dar o quê? Raiz de 4, que é 2. Perceba que os dois são irracionais, mas o 2 não pertence aos irracionais. Então não é também uma propriedade. Tá certo? E aí, para encerrar nossa videoaula, a gente tem um conjunto dos números reais, certo? E também, assim, nosso estudo acerca dos conjuntos numéricos, suas principais propriedades, né? A partir de agora a gente vai aplicar, não vai mais estudar tanto, a gente fecha com esse conjunto aqui, o dos números reais. Por ser o conjunto, é um R, um sinalzinho, um corte vertical aqui, né? Palitinho vertical aqui, exatamente para diferenciar ele de um R comum. Tá certo? Então esse é o conjunto dos reais. O que acontece? Esse conjunto, ele vai ser simplesmente, a definição dele é essa aqui. R é a união dos racionais com os irracionais. São as dízimas periódicas, ou inteiros e naturais, né? Unido com as dízimas não periódicas. Pronto, os reais é isso aí. Se você fosse representar com um conjunto, você teria uma situação mais ou menos assim. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui, né? Não ficar muito embolado. Você teria uma situação mais ou menos assim. De um lado aqui estaria os irracionais. E do lado de cá estariam os racionais. Aí dentro dos racionais, você já sabe, tem os inteiros. E dentro dos inteiros tem os naturais. E aí essa união aqui dá-se o nome de reais. Esse não é o único conjunto numérico. Existe um conjunto maior, que são dos números complexos, mas a gente não chega a estudar eles aqui. Tá certo? Por enquanto a gente não vai nos restringir a esse conjunto. Não vai abarcar esse conjunto. Mas essencialmente é isso. Então, os reais formam são formados por todos esses conjuntos aqui, né? A união de Q e Q'. O engraçado é que quando você faz isso, essa união, você diz que os reais eles ficam meio que completos, né? Quer dizer, qualquer número que você pensar, um comprimento, uma quantidade, normalmente ela vai ter um representante real. Tá certo? E aí os reais eles ganham muitas propriedades. Quer dizer, quais são elas? A soma de reais é um real. Quer dizer, se eu pegar dois números reais e somar, a resposta é real. Não vou ter contar exemplo, porque qualquer coisa que eu pensar, por exemplo, 3 mais raiz de 3 pertence a R, 2 mais 5 pertence a R, raiz de 2 mais raiz de 7 pertence a R, e por aí vai. Também a diferença é real. A mesma coisa, né? 3 menos raiz de 3 pertence a R, raiz de 2 menos raiz de 2 menos raiz de 7 pertence a R, e aí vai. Tá certo? Né? Se eu pegar o menos raiz de 2 e subtrair raiz de 7, né? Todos esses valores aí vão ser o quê? Reais. Não me interessa se são racionais ou não, mas eles vão ser o quê? Reais. Um outro exemplo aqui interessante é o produto também, ou seja, o produto
de reais é real. Mesma ideia, né? 2 raiz de 5, raiz de 3 vezes raiz de 7, menos 4 vezes 1 sobre raiz de 3. Tudo isso pertence aos reais. Então os reais eles são completinhos mesmo. Quer dizer, os números que você pensar aí provavelmente vão estar dentro desse conjunto. Existe uma parte que não está, mas assim, a gente não vai abordar ela aqui, mas essencialmente o que a gente precisa para falar de medida, de quantidades, né, de comprimento, tempo, para estudar física, basicamente a gente precisa, esse conjunto aqui abarca praticamente tudo que a gente vai precisar, certo? Pelo menos o nível mais básico, né? Então você tem aqui o 4. A quarta propriedade é o quociente de reais, numerador, quer dizer, denominador não nulo, né? Não nulo é real. Sei lá. Aqui eu coloquei como produto, né? Porque esse número, de certa forma, é um número real. Esse é um real. O produto poderia ser assim, né? Se eu escrevesse assim, tá com mais cara de quociente, né? 3 raiz de 5 sobre raiz de 2, raiz de 4 sobre... Quer dizer, raiz de 16, por exemplo, sobre raiz de 4. Todos esses pertencem aos reais. Então perceba que os reais eles são bem grandes. Eles têm muitas propriedades mesmo. E aí, de novo, agora propriedades interessantes, só para a gente relembrar, uma que os racionais tinham, que era do oposto. Então, dado x pertencente a R, existe y pertencente a R, tal que x mais y igual a y mais x igual a zero. A gente chama, y normalmente vai ser representado por menos x, né, que é o oposto de x, como a gente viu lá nos racionais. O outro é o seguinte, existe o oposto e também existe o inverso. Quer dizer, dado x pertencente a R, aí vamos botar aqui um asterisco, né? Lembrando que é R mais, R menos, R asterisco, tudo isso semelhante, né? R asterisco quer dizer o R menos o zero, né? Existe y pertencente a R, também asterisco, tal que x, y igual a y, x igual a 1. Quer dizer, existe um número que multiplicado por ele, sendo esses dois números não nulos, né? E vai existir, quer dizer, sendo x não nulo, vai existir y, tal que x vezes y igual a y vezes x, que é 1. Normalmente a gente tem que y é 1 sobre x. É chamado inverso de x. O valor 1 sobre x. Ou y com essa propriedade.